Olá, sejam bem-vindos ao canal Expansão de Domínio. Hoje vamos conhecer mais um pouco sobre essa obra maravilhosa que é One Piece. Preparei 10 curiosidades sobre Luffy e o seu bando. Vamos lá, mas antes não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O final secreto de One Piece. Desde os primeiros anos de One Piece, Eiichiro Oda tem um final planejado para a história. Ele já revelou que caso alguém adivinhe o desfecho, ele pode até mudar algumas coisas, mas a essência ficaria a mesma. Em 2019, o youtuber japonês Fischer entrevistou Oda e perguntou sobre o final da série. Oda confirmou que se alguém descobrir o que é One Piece, ele pode até modificar a história, mas garantiu que o tesouro é real, e não apenas um conceito como amizade ou aventura. Além disso, o cantor Momoko Sakura, criador de Chibi Maruko-chan, revelou que Oda contou o final de One Piece para ele antes de falecer. Isso mostra que Oda é muito cuidadoso com esse segredo. Está guardado a 7 chaves. Barba Negra e sua conexão com um pirata real. Marshall D. Tate, o temido Barba Negra de One Piece, é inspirado no pirata real Edward Teach, que aterrorizava os mares no século XVIII. O verdadeiro Barba Negra usava táticas assustadoras, como colocar pavios queimando na barba para parecer um demônio durante os ataques. Em One Piece, Teach é um personagem peculiar, pois ele consegue usar 2 Akuma no Mi, algo considerado impossível na obra. Muitos fãs acreditam que ele tem 3 personalidades, o que pode explicar sua bandeira pirata com 3 caveiras. Outro detalhe interessante é que Teach dorme de um jeito estranho, como mostrado em Jaya, quando o Zoro diz que são 2 ou mais pessoas dentro dele. Essa teoria ainda intriga muitos fãs e segue um mistério até os dias de hoje. One Piece quase teve um final diferente. No início da série, Oda planejava que One Piece durasse apenas 5 anos. Ele queria contar a história de Luffy encontrando o tesouro rapidamente. Entretanto, o mangá se tornou um sucesso estrondoso e a editora Shueisha pediu para Oda expandir a história. Em entrevistas, Oda mencionou que o mundo de One Piece se tornou tão grande que ele teve que adicionar novos personagens, reinos e mistérios, fazendo a história durar muito mais do que o previsto. Mesmo com a longa duração, Oda já confirmou que sabe exatamente como a série terminará e está apenas seguindo o caminho que ele mesmo criou. O tesouro One Piece é real. Por muitos anos, os fãs especularam que One Piece poderia ser algo simbólico, como a jornada em si ou os amigos que fizemos no caminho. No entanto, o Oda já descartou essa ideia. Ele afirmou que o tesouro é algo físico e valioso, como no clássico A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, uma das principais inspirações para a série. Segundo Oda, seria decepcionante para os fãs se depois de tantos anos Luffy chegasse ao final da jornada e descobrisse que o tesouro era apenas amizade. Essa revelação aumenta ainda mais as teorias sobre o que pode ser One Piece. Alguns acreditam que pode estar relacionado ao século perdido, enquanto outros acham que é algo deixado por Joy Boy. O mangá mais vendido da história. One Piece quebrou diversos recordes ao longo dos anos. Ele ultrapassou mais de 500 milhões de cópias vendidas mundialmente, tornando-se o mangá mais vendido da história. Para efeito de comparação, os mangás de Dragon Ball venderam cerca de 260 milhões de cópias e Naruto cerca de 250 milhões. O recorde foi reconhecido pelo Guinness World Records em 2015 como o mangá com o maior número de cópias publicadas por um único autor. Isso mostra o impacto duradouro da série ao longo de décadas. Sanji quase se chamou Naruto. Quando Eiichiro Oda estava desenvolvendo o personagem de Sanji, ele pensou em chamá-lo de Naruto, por causa de seu cabelo loiro e cacheado. Porém, quando soube que Masashi Kishimoto estava lançando Naruto, Oda decidiu mudar o nome do personagem para evitar confusão.
Curiosamente, o nome Sanji também tem um significado. Ele vem da palavra japonesa san, que significa 3, e ji, que é a hora do dia, possivelmente em referência ao fato de que ele era o terceiro filho da família Vinsmoke, algo que só foi revelado anos depois na história. Frank e seu combustível inusitado, Coca-Cola. Frank é um ciborgue que, ao contrário do que se espera de uma máquina, funciona com Coca-Cola. Esse detalhe foi introduzido por Oda como uma piada, tornando o personagem mais carismático. Além disso, quando Frank bebe outros líquidos, seu comportamento muda. Por exemplo, quando bebe chá ou suco de frutas, ele fica mais educado e comportado, parecendo um lord inglês. Isso reforça o tom humorístico de One Piece, misturando conceitos absurdos com a construção do mundo da série. Luffy é dublado por uma mulher. Na versão original japonesa do anime, Luffy é dublado por Mayumi Tanaka, uma dubladora muito experiente. No Japão, é comum que personagens jovens e enérgicos sejam dublados por mulheres, pois suas vozes mantêm um tom mais infantil mesmo ao longo dos anos. Mayumi Tanaka também dublou personagens icônicos como Krillin de Dragon Ball e Koema de Yu Yu Hakusho. Mesmo após mais de 25 anos dublando Luffy, Tanaka continua ativa e já mencionou que pretende dublá-lo até o final da série. No Brasil, Luffy é dublado pela dubladora Carol Valença. O chapéu de palha já pertenceu a Goldie Roger. O chapéu de Luffy não é apenas um acessório qualquer. Ele já pertenceu ao antigo rei dos piratas, Goldie Roger, antes de ser passado para Shanks, que depois passou para Luffy. Esse detalhe foi revelado durante o arco de Skypiea, quando um flashback mostrou Roger usando um chapéu de palha idêntico ao de Luffy. Isso criou muitas teorias sobre a relação entre Roger e Joy Boy, além do significado do chapéu, que é muito importante para a obra. Oda trabalha em um ritmo insano. Eiichiro Oda tem uma rotina de trabalho extremamente pesada. Ele trabalha 7 dias por semana e dorme apenas 3 horas por noite. Sua agenda é tão apertada que ele raramente sai de casa, exceto para ir ao hospital. Ele já mencionou que faz pausas mínimas para se alimentar e que passa a maior parte do dia desenhando e planejando capítulos. Apesar de seu ritmo intenso, Oda continua motivado e já afirmou que não quer que One Piece seja estendido artificialmente. Ele tem um final planejado e está trabalhando para chegar lá. Todos esses detalhes tornam One Piece ainda mais fascinante. Comenta aí qual curiosidade você acha mais legal e se ficou faltando alguma coisa. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, hein? Até a próxima!